Olá, hoje é 21 de fevereiro de 2025, falo de Porto Alegre e quero aproveitar que eu tive de me fantasiar de advogado e gravar sobre um tema sobre o qual eu tenho refletido ultimamente. Então, em certo sentido importante, essa manifestação é correlata, é conexa, é conectada com a minha questão da criação ou proposta da Igreja da Concepção Pragmática de Jesus, né? E ela se refere à temática da vida espiritual no sentido mais concreto até de um mundo espiritual. Então é um tema até um pouco estranho para as tradições cristãs mais ortodoxas, né? É que o espiritismo se considera cristão, né? Mas uma compreensão completamente diferente. Deus é uma coisa e Jesus é apenas um cara mais evoluído, não é uma divindade. Então, a rigor, eu pessoalmente, como já fui professor de ensino religioso, faria essa distinção. Ok, pode estar incluído como cristianismo de uma perspectiva muito externa ao cristianismo mais conhecido como tal, notadamente o catolicismo, igrejas ortodoxas e tradições protestantes e mais recentes neopentecostais, né, que entendem que Jesus Cristo era equivalente a Deus. Na verdade, inclusive, nem é um outro Deus, é o mesmo Deus com uma outra pessoa. Questão lá da Santíssima Trindade. Então, o mundo espiritual, a rigor, é estranho à tradição católica, à tradição ortodoxa, protestante. Por quê? Porque não tem o sentido de espírito nessas tradições, não é o sentido de um fantasminha, né? Não tem fantasmas nas tradições cristãs mais tradicionais, por oposição ao espiritismo, que se considera como cristianismo, mas é uma interpretação radicalmente diferente. Então, todas essas tradições são mais ou menos ligadas, são ligadas à ideia de ressurreição. Então, se eu morrer agora, eu não fico com a minha alma vagando por aí. Ok, essa influência helenística há no próprio judaísmo e no cristianismo, que inicialmente começa como uma divisão dentro do judaísmo, mas acaba se configurando como uma religião de identidade bastante própria, inclusive que faz questão de se diferenciar do judaísmo. Então, a ideia deles era, bom, a partir da questão lá do segundo templo de Jerusalém, ali por volta de 500 antes da Era Comum, quando a elite judaica, ou de Judá, de Jerusalém, para ser mais específico, né, é exilada na Babilônia, e quando a Babilônia é conquistada pelos persas, então depois de um tempo, sei lá, uns 10, 15, 20 anos depois dessa conquista, eles são mandados de volta para as terras lá de Judá para cobrar impostos, né? E recebem grande liberdade de como fazer isso. Então é criada a religião judaica da doutrina do segundo templo de Jerusalém. O que é essa doutrina? Ela diz que não tem vida após a morte, especula-se que a razão disso era evitar o culto aos ancestrais. Então não tem ancestrais aí que vocês possam interceder. Tem que vir aqui no templo e vocês todos já estão condenados à morte pelo pecado original, né? Então quando Adão aceita
da oferta de Eva, por sua vez, intermediando a cobra, Adão aceita provar do fruto da árvore do conhecimento do que é bom e do que é ruim. Não no sentido moral, mas no sentido do que convém, do que não convém, do que me agrada, do que me desagrada, do que é gostoso, do que não é gostoso, né? Essa seria uma interpretação, acho que mais correta da árvore não do bem e do mal, mas do bom e do ruim. Então, esse pecado original condena Adão e Eva, que obviamente são seres mitológicos, né? Simbólicos, simbolizam digamos assim, simbolizam o camponês, né? Então eles estão todos condenados à morte. Vocês vão morrer e quando morrer não existe mais nada. Hoje em dia, pela tradição rabínica e tudo mais, há um certo retorno do recalcado da vida após a morte, sob o argumento de que, ok, textualmente diz que o pó volta ao pó e o sopro volta para o soprador, Deus, né? Mas originalmente a ideia de que aquilo que constituía o indivíduo, que é essa combinação, então o ser humano, ele só existe nessa combinação do pó com o sopro divino, e quando essa união se desfaz, deixa de existir o sujeito. Essa concepção vai ter algumas influências posteriores, né? Então a influência persa vai dizer que não, se Deus pôde criar uma vez, ele pode recriar de novo. Então eu morro, deixo de existir, mas se Deus me criou uma vez, ele pode me criar uma segunda vez no juízo final. E aí eu volto a existir. A questão de um juízo final com maldição eterna num rio de fogo e tudo mais é de influência persa, né? Vai ter seitas judaicas que vão ser simpáticas a essa posição, e o cristianismo vai, em particular, enfatizar isto muito, né? Então, quem acreditar em mim, Jesus, vai viver, será recriado, né? Originalmente não tinha clara essa ideia de que o pessoal malvado seria recriado também para sofrer. Mas não tem a ideia de um espírito. Fala em alguns momentos do Espírito de Deus, isso e aquilo, mas o Espírito de Deus é tipo a vontade de Deus, uma influência mental, psicológica de Deus, que inclusive aparece para fazer alguém agir mal, né, por exemplo. Ou para endurecer o coração do faraó para que ele não libere os judeus, né? Então, Deus originalmente também nesse período aí não é bom, né? Ele vai se tornar bom conforme a influência persa vai levar a se reinterpretar e às vezes reescrever os textos ali por volta de 500 antes da Era Comum e talvez 300 antes da Era Comum, como Deus não apenas soberano, né? Mas bom, aí ele até deixa de ser tão soberano assim porque ele fica sujeito ao que é bom, né? Ele não pode fazer o que é mal. Mas originalmente Deus é a origem do que é bom e do que é mal. Ele traz as graças e ele traz as desgraças, né? Porque ele é soberano. Ele pode te dar um grande prêmio e pode te dar uma grande punição, ou mesmo não uma punição, mas enfim, um grande sofrimento, porque ele quis te dar um grande sofrimento. E essa é a concepção mais básica das divindades, das mitologias mais arcaicas, e só com o maniqueísmo lá dos persas, do zoroastrismo, que se vai defender que Deus é apenas ou totalmente ou perfeitamente bom, né? Impossível para ele ser origem do mal. Essa solução, inclusive, vai demorar bastante tempo para ser perfectibilizada. Isso vai ocorrer lá com Santo Agostinho, já na transição da antiguidade para o período medieval, dizendo que Deus
o ser, o bem, e o mal não é uma coisa no mesmo sentido. O mal é apenas a ausência de ser, o mal é a ausência do bem, né? Mas essa noção é estranha ao judaísmo original. A questão do espírito, no sentido que nós entendemos hoje, ela vem dos gregos. Então, acho que é por volta de 300 antes da Era Comum, nós vamos ter então o domínio dos gregos, o domínio helenístico, depois superado pelo... É nesse período também que vai haver a tradução dos textos que nós chamamos do Velho Testamento, né? Na Septuaginta, mais ou menos no período do Alexandre o Grande, ou da influência dele. E aí, claro, na tradução, a compreensão é alterada. Então, termos como anjo, diabo, espírito, no sentido que nós entendemos hoje, surgem dessa influência helenística que vai gerar até os textos mais antigos que nós temos são dessa tradução para o grego, né? Os textos da Bíblia hebraica, as cópias, digamos assim, das quais temos a versão hebraica, embora o texto obviamente seja mais antigo, as cópias mais antigas disponíveis foram estabelecidas, foram estabilizados os textos depois, né? É uma bobagem dizer que os manuscritos do Mar Morto comprovam que era tudo igual, que traduziram exato e que as cópias que nós temos hoje são exatamente iguais. Obviamente não é isso. Os manuscritos divergem porque, enfim, as cópias eram feitas à mão e aí as pessoas faziam comentários, os comentários acabavam fazendo parte do texto, e isso então gera... É como se nós tivéssemos de lidar daqui 2000 anos com várias versões de memes, entre aspas, dizendo que tal frase foi dita por tal autor, né? Então é mais ou menos assim que os textos chegaram até hoje. Então a gente poderia fazer uma pesquisa no Google do ano 4000, né? E no Google 4000 apareceria lá, olha, é mais comum essa grafia, é mais comum essa frase nessa formação. Mas não quer dizer que aquela que é mais comum é a mais antiga, é a verdadeira, né? Quer dizer apenas que foi a mais copiada e recopiada. Bom, voltando à questão do espírito, então, essa noção do mundo espiritual vai ganhar uma hipertrofia, em parte pela influência grega, platônica, inclusive, mas vai ganhar no século XIX, então, a versão do espiritismo, que vai ter uma inflação de o que acontece depois da morte. Então tem toda uma teoria que em parte existia em outras tradições, né, da reencarnação. Até há vários termos que são de tradições orientais, como o termo karma, né? Seria uma espécie de causa e efeito no processo de aprendizagem. A gente tende a enfatizar a ideia de punição, né? Tu fez uma coisa má, então tu vai ter que pagar sofrendo, né? Então tu arrancou o braço de alguém, tu vai nascer sem um braço, ou durante a tua reencarnação tu vai perder o braço, ter uma doença, vai atrofiar, alguma coisa assim, né? Ou se tu foi, sei lá, muito cruel, de maneiras mais sutis, tu vai nascer de uma família cujos pais são muito cruéis, né, alguma coisa, ou numa ditadura, né, como nos tempos atuais no Brasil. Mas então essa ideia de as consequências do que a gente faz quando encarnado, né,
a gente vai ter que sofrer também numa encarnação seguinte. Eu acho que essa é uma das ideias mais pobres que há ali, né? Mas é também uma interpretação muito boa para a função, né, de toda essa concepção, que é a seguinte: como explicar as desgraças das pessoas aparentemente inocentes, né? Seria muito paradoxal, já que Deus é bom, né, que isso aconteça. Então, uma forma de resolver isso é a forma espírita, ou do karma. Se uma criança nasce com uma grande deformidade, com uma grande deficiência, com um grande sofrimento, né? Tem doenças causam muito sofrimento para a criança ou para os seus pais, né? Isso é devido à expiação de faltas em outras vidas, né? Então, sei lá, digamos que eu tenha matado vários desafetos tacando fogo neles, né? Então eu vou ter uma doença de pele horrível, né? Ou vou me queimar em algum momento da minha encarnação para expiar isso. O objetivo seria aprender, né? Mas essa é mais ou menos como no direito contemporâneo, a ideia de que as penas têm a função principal de educar, a função educativa da pena, não retributiva. Mas, claro, a origem retributiva, a gente deu uma racionalização para ela ficar menos cruel. E o mundo espiritual dos espíritas, principalmente dos espíritas brasileiros, é muito cheio de detalhes. E daí, eu particularmente não tenho muita convicção de que exista esse mundo descrito pelos espíritas, né? É claro que os relatos são muito contraditórios, às vezes muito fantasiosos, né? Às vezes muito ridículos, né? Mas eu acho que é interessante. E aí a minha posição é: se não existe um mundo espiritual nesse sentido cheio de detalhes e cidades e guias e mentores espirituais e socorro e hospitais e remédios, até bichos, sei lá, tudo espiritual, vamos dizer assim. Hoje em dia nós temos uma metáfora para tudo isso, que é, por exemplo, a realidade virtual proposta lá pela Meta, né? Os jogos de computador, né? Que tu tem toda uma identidade que tu pode investir e construir lá. O paradoxo aqui é que esse mundo espiritual seria equivalente ao nosso mundo presencial, bariônico, digamos assim, em contraste com o mundo virtual, que seria então uma representação ou uma expressão limitada, né? Então, o meu personagem ali no jogo morre, né? Mas eu continuo vivo e posso reaparecer, às vezes até, sei lá, tem que passar 5 minutos e aí eu volto para o jogo, alguma coisa assim, né? Mas a verdadeira vida é a minha vida aqui com matéria, né? Então, nessa perspectiva do mundo espiritual, o paradoxo é que a minha verdadeira vida não é esta aqui. Esse aqui é o meu personagem que pode morrer, né? E que morre, né? Mas a minha identidade de jogador geral é a do mundo espiritual. E o próprio mundo espiritual pode ser ele próprio uma interface, né? Um pouco mais flexível, com algumas vantagens sobre a interface do mundo material. Mas como é que é? Os espíritas aqui falam de vários níveis, então no período entre encarnações, que seria a nossa vida nativa, seria ali, nós estamos
dentro de certas fases de desenvolvimento no tal do umbral, que tem vários andares ou vários patamares, sendo que então as pessoas que estão mais ligadas, sei lá, a coisas materiais estão então mais presas à necessidade de comida, de sexo, de bebidas alcoólicas, de cigarro, sei lá, de crack, etc. E elas ficam... a parte mais baixa do umbral seria uma grande cracolândia, né? Uma cracolândia, claro que tem os traficantes e tem os dependentes, então tem toda uma vida rica, ainda que miserável, nesse patamar mais baixo. E aí, conforme as pessoas pontualmente ou de maneira estável conseguem se libertar dessas encrencas e se ligar, sei lá, a outras encrencas, elas têm vidas menos agoniadas, né? Então, não é aquela vida da fissura do crack. É a vida de ter que pagar contas, etc., né? A vida do trabalho, do desemprego, do casamento, dos problemas dos filhos na escola. Claro que esse conceito é um pouco diferente na concepção de mundo espiritual. E aí, claro, conforme se supõe, se especula, se fantasia, né, uma evolução, cada sujeito então acederia a diversos tipos de ocupações, de investimentos dos seus interesses, né? A noção fundamental aqui é que a vida continua, né? O que são os elementos fundamentais da vida, né, que nós conhecemos? É ter desejos, buscar a satisfação desses desejos, ficar entediado, buscar ocupação que nos deixe interessados, né? Então, por exemplo, o exemplo dos videogames, né? Um videogame muito fácil nos deixa aborrecidos. Então, depois que a gente já jogou umas 3, 4, 5 vezes, a gente pega o jeito daquele jogo e aí a gente vê se a gente pode conseguir ter um desempenho razoável num grau de dificuldade maior ou num jogo mais difícil, né? Tem jogos que são muito formais e ao mesmo tempo tem muitas possibilidades, então eles são muito anteriores a esses jogos de computador, né? Por exemplo, o jogo de xadrez, né? O jogo de xadrez, ele tem um número de possibilidades muito grandes, então ele, de modo geral, ele é sempre interessante. Aí a questão é o jogador, né? E os computadores jogam, eu não diria que melhor, mas eles ganham de nós se eles quiserem. Se eles forem programados para não facilitar, eles atualmente podem ganhar sempre. Não precisa ser um supercomputador, né? Um computador relativamente simples consegue consistentemente ganhar mesmo de grandes mestres de xadrez. Mas ainda assim é interessante para nós jogar mesmo com graus facilitados, né? E aí a questão é, o que é um jogo de xadrez ou do computador ou de futebol, né, interessante? É um jogo que não é nem tão fácil, que é uma coisa banal, parece uma repetição sem sentido, e nem tão difícil que não há esperança, né? É uma pura e constante humilhação sem perspectiva de melhorar significativamente. Então, o que a gente busca na vida? A gente busca sarna para nos coçarmos, né? E isso, claro, tem várias formas de apresentar. Então, eu quero comida. Eu não quero só água e pão e, sei lá, e mortadela. Eu quero uma comida gostosa, variada. Talvez eu até não queira sempre comer a comida mais sofisticada todos os dias. Eu queira variar, inclusive, na qualidade da comida para até curtir mais quando eu como uma comida
extraordinariamente bem feita, ter o prazer especial de ter aquela experiência, que se perde um pouco se ela fica banalizada. Se é todos os dias a comida mais maravilhosa possível me é ofertada, ela deixa de ser assim maravilhosa e passa a ser o meu normal, né? Então, parece fazer parte da nossa excitação adequada, que eu estou pensando no, como é que é? Norbert Elias e do Dunning, né? No livro português ficou Em Busca da Excitação. O Elias é alemão, né? E o Dunning é inglês. E o já velhinho Elias se junta ao jovem, entre aspas, Dunning, para escrever esse livro sobre o lazer. Né? A gente poderia falar do trabalho, né? Mas como nós temos a tradição de pensar no trabalho alienado, o lazer, que também pode ser alienado, né? Ou seja, a perspectiva marxista entende o lazer como a concessão do capitalismo para que eu me recupere para poder ser idealmente produtivo no meu trabalho alienado, ou seja, no trabalho que os seus frutos são indevidamente majoritariamente capturados pelo capitalista, né? E o próprio capitalista industrial ou comercial, ele é também alienado pelo capitalista financeiro, né? Mas o lazer, assim, sem pensar nessa questão, ou o trabalho não alienado, né? A pessoa que se realiza no seu trabalho, o artista que faz porque ele, digamos assim, é essencial para ele fazer aquelas obras. Ah, mas o valor delas é muito baixo e tu vai conseguir dinheiro para comprar comida fazendo artesanato, né? Sei lá, fazendo cenas de crianças chorando bem bregas, né? Kitsch. Mas tu vai fazer as obras que tu acha que vale a pena, que ninguém quer comprar. Esse é um trabalho sem valor comercial, eventualmente. Pode até vir a ter, pode até ter valor comercial. E que esse trabalho não é um trabalho não alienado. O trabalho do filósofo, o trabalho do pensador, né? O trabalho de algum influencer que faz não pelo número de views, mas porque ele acha que aquele conteúdo é importante. O trabalho do apóstolo ou do profeta, né? Aqui nesses vídeos sobre a igreja da concepção pragmática de Jesus, meu papel é de profeta, né? Essas são vidas que não são alienadas nesse aspecto. A gente pode argumentar que o cara tem uma doença, né? Então, algum tipo de esquizofrenia, não necessariamente delirante, né? Porque o cara pode ter lá suas dúvidas bastante fortes, seria o meu caso, né? Mas, de certa maneira, então, é uma patologia que faz a pessoa ter delírios, assim, mesmo sem a certeza, né? Podemos ficar imaginando coisas. Eu, na verdade, não estou apenas imaginando coisas, estou propondo coisas. O que eu quero dizer com propondo coisas? Eu acho que se não existe um mundo espiritual nesse sentido fabuloso do espiritismo brasileiro, né, ele deveria ser criado. Deveria ser criado, talvez não tenhamos tecnologia para isso nos próximos 50 ou 50 mil anos, né, mas é possível que venhamos a ter condições de, digamos que eu vou morrer nos próximos 20, 30 anos, né? Tenho já 56 anos. Mas, presumindo que a humanidade vai persistir ou como humanidade ou como uma outra espécie ou como, sei lá, algum tipo de robô, não necessariamente humanoide ou como é que é? Uma mente de colmeia, uma hive mind, né? Eu sempre brinco
no universo de Star Trek, né, que o nosso futuro provavelmente será alguma coisa como os Borgs, né, só que sem dobra espacial, talvez sem dobra espacial, e muito menos com teletransporte, né. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, ok, a humanidade, mais ou menos com esse formato que nós temos, né, pessoas tipo, como é que é, macacos pelados, né, isso tem menos de 2 milhões de anos, né. Se a gente colocar a Lucy lá, aquele fóssil de uns 2 milhões de anos, era um macaquinho, sei lá, acho que menos de 1 metro de altura, mas que já tinha algumas características que talvez sejam mais essenciais do que todos os desenvolvimentos sofisticados que nós tivemos nos últimos, principalmente, que a gente sabe, nos últimos 10 mil anos, né? Os 10 mil anos lá do Raul, né? Eu nasci 10 mil anos atrás e não há nada nesse mundo que eu não saiba demais. Uma coisa assim, né? Então ele pegou mais ou menos o tempo da história conhecida, mais ou menos conforme a gente se constituiu em civilizações, em talvez cidades lá na Mesopotâmia. Há alguns indícios contraditórios que haveria mais coisa mais antiga, né? Mas ainda há muita resistência da ortodoxia da antropologia, não exatamente cultural, né, em relação a isso. Mas então, daqui a uns 50 anos, ou 5 mil anos, ou 5 milhões de anos, ou seja, mais tempo nos separa talvez desse momento do que estamos apartados de Lucy, né? Talvez a gente possa criar todo esse mundo fantástico e essa vida espiritual, que será uma vida física, claro, né? Possa ser a nossa vida principal, na qual a gente vai ter, eventualmente alguns vão querer jogar, o videogame da reencarnação, alguma coisa parecida. Então imaginemos que daqui 5 milhões de anos os seres humanos, ou o que nos suceder, né, sejam seres com uma mente muito mais vasta, né? Então uma memória de trabalho que caiba uma prova matemática de 500 páginas, que a gente, com a nossa memória de trabalho atual, a gente não consegue ter um vislumbre dela, a gente tem que ir passo por passo, e quando a gente já está lá no 20º passo, a gente já esqueceu do primeiro ao 10º, né? Então é um tipo de consciência que nós não conseguimos imaginar como seria ser isso, né? Como seria viver assim, mas pode ser que eles gostem, assim como nós também, não é apenas videogame, né? Nós temos os hábitos, como por exemplo, de beber bebidas alcoólicas, que nos desligam parte do cérebro, né? Então a gente quer experimentar como é ser eu, só que sem certo grau de censura. Inclusive parte dessa libertação da censura é psicológica, né? Ou seja, eu bebo um pouquinho, eu já me sinto autorizado a estar talvez mais desinibido, né? Ainda nem fez o efeito da bebida, e eu já começo a ficar alegre, né? Por associação. É um efeito placebo de uma droga que tem um efeito farmacológico, farmacodinâmico bem conhecido, né? Mas ainda assim parte do efeito é uma construção social e psicológica, né? É uma formação reativa. Então pode ser que a gente possa entender um pouco como um ser muito mais vasto, com, sei lá, com mais sensibilidade tátil, olfativa, tem um olfato superior a de um porco lá, que consegue achar trufas, né? Que enxerga melhor do que um falcão, ou que consegue ter a sensação
não do vermelho lá do, como é que é, da Rose, né? Mas tem a sensação do ultravioleta, do raio-x em tal patamar, dos raios gamas, que é a mesma coisa, só que um patamar ainda mais energético, dentro de um espectro de cores. Então, o arco-íris dessas criaturas é bem mais complexo, e também a sigla LGBTQIA tem, digamos, 500 páginas de possibilidades que eventualmente a maioria das pessoas pessoas aqui, seres muito diferentes, né, costuma explorar com uma certa regularidade, porque tudo isso faz parte de uma vida plena neste patamar de desenvolvimento. Até as noções de bem e mal, ou de bom e de desagradável, vão ser diferentes devido ao horizonte de perspectivas diferentes e de generalidade, de amplitude da perspectiva e a capacidade de ver detalhes, né? Então, para esses seres, um pilequinho de vez em quando pode ser equivalente a eu quero relembrar como é que era ser uma pessoa lá da época, lá das primeiras bombas atômicas, né? Como será que era? Vamos brincar de ser um ser humano do século 20, 21. E pode ser que regularmente eles joguem, né? Vamos jogar xadrez, ou vamos jogar Counter-Strike. O equivalente deles disso, que vai ser muito parecido com, digamos, uma encarnação. E uma perspectiva sobre isso é de que nós somos essencialmente, na verdade, esses personagens, que essas criaturas muito mais vastas, amplas, complexas do que nós somos, que eles têm toda a complexidade que nós somos, porque cada um de nós é uma parte desses seres, e ao mesmo tempo, então, parte da nossa essência, ou a nossa mais profunda essência, é uma coisa maior, que são esses seres que nós tenderíamos a ver como os nossos sucessores no futuro, né? Só que o futuro pode ser, já está acontecendo. E nós somos a simulação, nós somos os experimentos de nostalgia dos nossos seres futuros. É dose, né? Porque a gente sofre muito, né? Mas, digamos assim, em algum momento, e pode ser a nossa situação atual, as pessoas nascem, crescem, morrem, algumas se reproduzem e depois morrem, né? E isso pode ser a nossa realidade. Pode ser a doutrina do segundo templo de Jerusalém, ou seja, morreu, acabou mesmo, né? E pode ser que nós sejamos as simulações dos ancestrais, dos seres que aqui nessa simulação nós tendemos a ver como os seres do futuro, né? A brincadeira aqui matemática é a seguinte. Então, a teoria, que é bastante furada, inclusive, né, de que o universo tem uns 14 bilhões de anos e tem a perspectiva de ainda durar por muitos trilhões de anos, né? Sofrendo várias alterações, né? Então, em algum momento, a última estrela será formada, etc. Mas ainda assim, o universo ainda vai existir por trilhões e trilhões de anos na fase de buracos negros, blá, blá, blá. Então, é muito estranho que nós estejamos tão no início concebível deste universo observável. Pô, que coincidência, estamos logo nos 13, 14 bilhões de anos, né, quando o troço vai ter trilhões de anos antes de desacelerar tanto que praticamente não sofrerá mais mudanças, né? Então é mais provável, aqui é uma loucura, né? Mas enfim, é mais provável que nós estejamos realmente em algum momento bem mais perto do meio, né? Se tu for distribuir
toda a existência do universo. O universo começa aqui, com o Big Bang, né? Aí a probabilidade maior é que nós estejamos no meio e depois ele continua, né? Então, esse meio aqui de um troço que tem trilhões de trilhões de trilhões de anos, não é... como é que é o Big Bang é muito perto do início, só que 14 bilhões de anos também é muito perto do início, né? Então é mais provável que a gente esteja mais para cá. A probabilidade maior é que estejamos aqui, onde tem maior probabilidade de estarmos. E pode ser também que estejamos lá bem no finzinho. Mas, claro, é menos provável que estejamos no extremo início ou no extremo fim de todas essas possibilidades de onde estaremos realmente. Então, mais provável é que estejamos bem além de 5 bilhões de anos daquilo que nós consideramos do nosso futuro. E essa ideia de, como é que era lá pelos 14 bilhões de anos o universo, isso seja uma simulação, sei lá, no planetário ou alguma coisa assim, de um museu de alguma civilização de alguns trilhões de anos no futuro, que pode então simular vários momentos da história com imprecisão, com erros, né? Mas então tem essas possibilidades. E nós talvez sejamos apenas um joguinho educacional destes seres daqui 553 trilhões de anos, lá pelo meio da vida do universo conhecido. E que talvez termine um dia e que não tenha nada depois, ou recomece, ou as coisas se repetem porque o universo é grande o bastante para que as coisas se repitam. E aí, a ideia de que as coisas se repetem porque o universo é grande o bastante, não que ele seja infinito, mas porque ele é grande o bastante. Infinito aqui quer dizer, digamos que o universo nunca termine, né? Mas ele nunca será atualmente no seu tamanho de infinito. O infinito não é uma quantidade atual, o infinito é um procedimento de como criar as coisas. Sempre pode fazer mais um pouquinho, né? Ou muito, pode fazer mais o dobro, né? Só que o tipo de experiências possíveis, então, para criaturas físicas, bariônicas, ou com outras variações, pode ser que o universo tenha transformações da sua composição, passe por trilhões e trilhões de anos sem ter nada, ou nada que consiga se organizar bastante, né, para discutir se ele existe ou não. Mas lá pelas tantas se repete, né, começa tudo de novo, e todas as possibilidades já foram percorridas, né, então elas são percorridas de novo. A questão é, quando as coisas começam a se repetir, elas se repetem de novo, uma outra coisa faz a mesma coisa que fez antes, ou é a mesma coisa que vai aparecer em vários momentos ou em vários lugares. Então, nessa perspectiva muito, hiper ampla, nós temos dificuldade de entender, de pensar, de distinguir. Digamos que essa cena que está acontecendo supostamente agora, né, quando eu gravo esse arquivo, ela se repita daqui 1 trilhão de anos, ou está se repetindo alguns trilhões de anos-luz de distância em um outro universo, do multiverso, que seria o verdadeiro universo, seria o conjunto de aparentes universos locais, né? O universo pode ser simplesmente grande o bastante para que as coisas se repitam muitas vezes, né? De uma perspectiva da nossa capacidade de contar, talvez infinitas vezes. Não é que seja realmente infinito, mas sei lá, é mais de 1 trilhão de vezes que alguém está dizendo e pensando e sentindo o que eu estou dizendo, pensando e sentindo agora, né? E aí eu retorno
a minha perspectiva que eu apresentei lá no primeiro arquivo sobre a concepção, não, como é que é? A Igreja da Concepção Pragmática de Jesus, de que ser sujeito é o grande mistério, né? Inclusive, eu posso não ser livre, né? Até porque as possibilidades de combinação do universo são finitas, né? Ainda que muito grandes. Então, se o universo durar muito tempo, as coisas vão se repetir. Se o universo é muito longo, muito comprido, muito espalhado, as coisas se repetem também. Se repetem igualzinhas e muito diferentes. Então, tem muitas variáveis, muitas variações do que eu sou agora. E, ao mesmo tempo, cada uma dessas variações é uma consciência, né, que tem uma certa identidade, uma certa ilusão de liberdade, no sentido de eu faço o que me der na telha, mas, na verdade, o que me dá na telha está determinado, né? E a liberdade que eu concebo não é a de não ser determinado, é de não ser impedido, né? Então, eu sou livre para viver essa experiência, né, por uns 80, 120 anos bíblicos. Talvez futuras gerações possam viver por 500 anos, né? Pode ser que cada uma dessas muitas, quase infinitas variações, mesmo de eu fazer esse vídeo aqui, né, todas elas sejam, de certa maneira, tenham uma certa identidade comigo. Pode ser que haja um espectro relativamente contínuo, né? E, de certa maneira, claro, né, eu sou muito mais parecido com, sei lá, um chinês lá do outro lado do mundo, ou um japonês lá do outro lado do mundo, do que sou parecido com um ser sucessor dos humanos daqui 5 milhões de anos, e ainda mais diferente de um sucessor daqui 5 bilhões de anos, ou de um ser alienígena a alguns bilhões de anos-luz de distância, né? Ou além do universo conhecido, porque o universo pode não ser acessível, mas ainda assim ser o mesmo universo. A gente vai dizer que é muito metafísico especular o que tem além do nosso horizonte observável, mas não quer dizer que não exista, né? Então, todas essas possibilidades pode ser que tenham uma certa relação. Então, o que eu estou tentando fazer aqui? Eu estou tentando mostrar que há uma certa identidade entre eu aqui, que estou falando nesse vídeo, que estou gravando este vídeo, com um outro ser muito parecido comigo, mesma cara, mesma pinta, óculos, mas que está falando um pouco diferente, talvez porque a língua que fala é um pouco diferente, mas é como se fosse as linhas temporais paralelas a partir de um evento paradoxal nos filmes e livros de viagem no tempo, né? E a partir dessa noção básica de que existe um Regis aqui, existe um Regis em uma outra linha do tempo, ou a alguns bilhões de anos-luz daqui que se repete igualzinho, ou quase igualzinho, né? Eu quero desenvolver a ideia de que existe uma identidade com a pessoa que eu digo que não sou eu. Então, o meu vizinho, a minha vizinha, a pessoa que me incomodou ontem, a pessoa que eu estou idealizando, talvez tendo uma limerência, ou o meu cliente, ou a parte contrária num processo judicial. Todas as pessoas com quem eu tenho contato presencial, né, que eu tenho a ilusão de que são outras pessoas, né? Essa ilusão constitutiva, não uma ilusão enganada. Eu poderia imaginar que todos os outros são como que robôs biológicos, né?
e só eu tenho consciência. Ou eu posso, que é o mais comum, supor que, de modo geral, todo mundo tem a experiência de ser um sujeito, né? E aqui eu estou propondo que eu sou a mesma pessoa numa outra circunstância de uma realidade paralela. Paralela porque está muito longe no tempo, que se repete daqui 1 trilhão de anos, ou porque está se manifestando ao mesmo tempo a muitos trilhões de anos-luz de distância do multiverso, que seria, na verdade, o universo real, né? O que a gente chama de universo seria o universo observável. Então, se esses reges paralelos são todos, se somos todos reges, são manifestações da mesma essência, se eu agora, aos 56 anos, sou o mesmo que, com variações, eu sou o mesmo que teve alterações há 1 ano, há 10 anos, há 20 anos, é possível conceber, então, que ser uma consciência não é uma coisa tão limitada a um dado momento, a um dado corpo, digamos assim, e circunstâncias ambientais. Eu seria a mesma consciência, ainda que, sei lá, eu fosse transportado para o Japão, né? Tá, então é o Regis vivendo agora no Japão, talvez indo depois para a Alemanha, talvez indo depois para Marte, né? Ou sei lá, se existirem alienígenas dispostos a me abduzir, se eu for levado, sei lá, para um planeta a algumas centenas de anos-luz de distância, ou ainda, e se fizerem uma cópia de mim, né? Essa cópia não vai também se sentir como um ser consciente que até tem falsas lembranças de existir quando na verdade era eu que existia. Então fazem uma cópia de mim, a minha cópia vai mexer os dedos, vai sentir a mesma sensação que eu tenho quando eu faço isso, né? Então essa identidade entre duas cópias do Regis, digamos assim, ela pode ser entendida como parte de um fenômeno mais geral que é o ser uma consciência, né? E aí, onde é que começa um certo grau identificável de consciência, né? Tem gente que vai até a partícula subatômica. Outros começam, sei lá, nos mamíferos fofinhos, né? E pode ser também que a consciência vá só até certo ponto, depois, sei lá, uma raça de robôs, entre aspas, pode ter alguns que são conscientes, outros que são inconscientes. A nossa própria experiência de ser humano, né? Nós temos uma consciência geral, mas o nosso cérebro é dividido com pequenas ligações. Tem a comissura anterior e tem o corpo caloso aqui mais ou menos no meio, né? Aqui mais para baixo. Aqui. Nós temos a ilusão de sermos um indivíduo, um sujeito, mas é possível que um hemisfério cerebral, em algumas situações em que se secciona o corpo caloso, acho que eles não costumam seccionar a comissura anterior, mas digamos que seccionem, ou que é por um defeito congênito a pessoa não tem essa ligação. Se tu colocar uma imagem, pede para a pessoa olhar fixamente para frente. Então, o campo visual daqui, do que eu enxergo aqui, ele só é visto pelo meu hemisfério oposto e vice-versa, o meu campo visual daqui. Então, se eu colocar uma letra aqui, né? Esse aqui, o hemisfério esquerdo, vai ter acesso. Se eu colocar uma letra aqui que só o meu hemisfério direito consegue perceber, o meu hemisfério direito sabe que letra que eu estou vendo com esse campo, com essa parte do campo visual. Mas pedirem para eu responder por escrito, ou talvez até mesmo falando, eu não vou conseguir responder, ou vou responder aleatoriamente. Eu estou vendo, o meu hemisfério direito está vendo a letra B, né, e se pedirem para eu desenhar, eu talvez consiga desenhar a letra B, mas se disserem para eu escrever ou falar, eu não vou conseguir.
Não me lembro se é exatamente assim, né? Mas a ideia é essa, né? Há coisas que um hemisfério processa e sabe que o outro não processa. E se eles não têm como se conectar um ao outro, o sujeito não consegue dar respostas coerentes, porque na verdade ele não é um só, eles são vários. E isso pode ser multiplicado para várias funções, digamos assim, modulares do nosso cérebro, né? Então, fala, escrita, reconhecimento de rostos, são funções mais ou menos modulares, não necessariamente separadas por hemisférios, né? Mas por partes do cérebro. Então, a visão, a região mais occipital, bom, o controle, sensações e movimentação são partes específicas aqui, tem, conforme a região afeta uma parte motor, uma parte sensória. Isso é bem conhecido. E essas partes, elas próprias não são exatamente conscientes, né? O cérebro como um todo, ou o corpo como um todo é consciente e integrado, mas essa integração ela é um esforço sujeito a erros, né? Então, cada um de nós é como se fosse uma pluralidade de inconsciências, né? Que formam aquilo que nós chamamos de a nossa consciência. E aí essa ideia de consciência é aquilo que eu já no primeiro vídeo tentei desenvolver mais, de que a minha proposta é, sem desconsiderar tudo isso que eu apresentei hoje, né, de se não há um mundo espiritual como o dos espíritas, talvez nós devamos criar um, né? Ou talvez nós já vivamos num mundo que tem um mundo espiritual, porque nós, na verdade, somos seres do que nós conceberíamos como os seres de daqui 5 milhões de anos, né? Fazendo o projeto ancestrais do início da era atômica, digamos assim, como diziam os livros de ficção científica do Isaac Asimov e outros, né? Nós estamos, então, é uma brincadeira terrível, trágica, mas a graça dela não está em relativizar o que ela é. A graça da experiência humana, ou da experiência ancestrais humanos, né, que podemos estar nela, é justamente a maravilha de conseguir acreditar que estamos nessa vida, que é uma simulação, sem nos deixarmos seduzir excessivamente pela ideia de que tem uma vida após a morte, ou de que há reencarnações. Eu acho que, como é que se diz? Quando a gente vê um filme, quando a gente lê um livro, a gente tem que ter a gente tem que enfraquecer o nosso senso crítico. Tem uma expressão que agora está me escapando, que é alguma coisa, como isso é? Como é que é? Enfraquecer o senso de descrença, não estou me lembrando da expressão. Então, digamos que existe um mundo espiritual, né? Nós não devemos nos fiar tanto assim no mundo espiritual como um consolo para essa experiência terrena, para este vale de lágrimas, né? A ideia mais interessante seria justamente apreciar esta paisagem, às vezes terrível, né? Então, podem argumentar que é muito fácil para eu falar uma coisa dessa, porque eu estou muito confortável aqui, né? E uma pessoa que está com uma doença muito sofrida, ou até mesmo com a expectativa de morrer em questão de algumas horas ou alguns dias, para ela seja muito mais importante acreditar que há uma vida após a morte, há uma vida espiritual para a qual ela vai retornar. A minha sugestão é ok, mas ao mesmo tempo tu pode imaginar muito mais do que isso. Tu pode imaginar que eu não apenas continuo, como eu já sou cada uma das outras pessoas. Eu participo dessa experiência de ser uma consciência, né? Então, a gente pode imaginar de muitas maneiras, né? Uma delas, eu sou um ser muito maior do que esse ser que eu penso que eu sou quando eu estou acordado, né?
Mas eu posso pensar que, na verdade, eu tenho um grupo, entre aspas, no WhatsApp que é solipsismo metodológico, né? Só que não seria bem solipsismo, seria panpsiquismo, né? Ou pansolipsismo, ou seja, eu faço parte dessa essência que é ser uma consciência, de ser um sujeito que tem a experiência, o qualis, né, sensorial, associado a uma própria identidade. Mas esse ser, ele não precisa ser reduzido a, isso aqui é apenas um momento de um espírito, né, no sentido espiritista, que, se não é imortal, vive muito tempo, né? Pode ser que deixe de existir depois de 1 bilhão de anos, pode ser que se transforme tanto que a identidade seja radicalmente diferente, então, nesse sentido, deixa de ser o mesmo sujeito, e ao mesmo tempo eu posso dizer que eu faço parte do fenômeno consciência. Então, todas as consciências que existem nos mais variados graus, sei lá, da ameba ao, aspas aqui, semideus capaz de criar universos, né? Universos diferentes do universo que nós conhecemos, inclusive. Tudo isso é o mesmo fenômeno ou a mesma ampla identidade da consciência, que é meio hegeliana, né, do absoluto, né? Então, o absoluto se conhece através de cada um de nós e cada um de nós faz parte desse absoluto, que não é onipotente ou onipresente, ou o é no sentido de que ele acaba experimentando tudo o que é possível experimentar, inclusive coisas desagradáveis. Talvez a maior parte das experiências sejam desagradáveis, mas faz parte da graça de ser uma consciência ter, inclusive, experiências mais ou menos ou muito desagradáveis, né? Faz parte da graça do jogo ser sujeito ter todas essas variadas experiências. E, claro, nós estamos embebidos na ideia de evolução não darwinista, né? A evolução no sentido, sei lá, mais hegeliano. Mas pode ser que não haja uma evolução contínua do mais simples para o mais complexo, e sim, pura e simplesmente, uma variação, né? Eu acho que essa é uma concepção bastante chocante de que nós não evoluímos no sentido de nos tornarmos cada vez melhores, né? Talvez a gente, durante alguns bilhões de anos, fique mais complexo, mais amplo, mas por vezes também se torne mais específico, mais estreito, mais simples. A gente pode explorar ser gentil e bondoso, mas a gente também pode explorar ser malvado e destrutivo. Tudo isso faz parte da ampla experiência da consciência universal de experimentar tudo o que é possível experimentar. Eu vou concluir com uma imagem que às vezes eu uso, né, que é a seguinte. Na concepção cristã, então, mais tradicional, derivada lá da concepção zoroastrista, né, dos bons vão ser recompensados e os maus vão ser punidos eternamente no rio de fogo, né? Isso é uma forma isso demonstra o quanto nós somos pouco criativos no geral, né? Porque a minha proposta é, ok, digamos que seja exatamente assim. Então, digamos que eu sou mau e vou para o inferno e vou ficar nos rios de fogo. E aí eu tô lá há 1 bilhão de anos sofrendo nos rios de fogo, né? E aí começa a ver que vem um pessoal lá do céu, entre aspas, para experimentar como é que são os rios de fogo. Digamos que eu pergunte, né? Digamos que está doendo muito. Por que vocês estão vindo para cá? É uma porcaria. E eles dizem, mas lá estava muito chato, né? A gente estava se repetindo nos banquetes, ou sei lá o que a gente... Ou estudando filosofia, né?
há 2 milhões ou 2 bilhões de anos a gente quer experimentar os rios de fogo, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Uma consciência mais ou menos parecida com a minha, né? Se ela persistir por muito tempo, vou querer experimentar as coisas desagradáveis, né? Claro que eu vou, no mais, às vezes, retornar às coisas agradáveis, né? Mas de vez em quando eu vou querer experimentar as desagradáveis, até para lembrar qual era o contraste, né? E o grande tormento é se a minha memória for perfeita na vida após a morte, né? Porque aí, rapidamente quero dizer, sei lá, 1 milhão de anos, 1 trilhão de anos, mas a vida eterna é muito longa, né? Pelo menos uma vida eterna concebida como uma vida que não termina no tempo, que ela continua temporalmente se repetindo ou tendo novas, mas os limites de experiências que um corpo como o meu pode ter pode ser muito grande, como, sei lá, as possibilidades de movimentos das peças no tabuleiro de xadrez são muitas, né? Mas ainda assim é um número finito, apenas é muito grande. Então, digamos que aquilo que um corpo como o meu pode gerar de estados de consciência possível, né, é muito grande, mas ainda assim é limitado, né? E a partir de um certo tempo, digamos que 10 trilhões de trilhões, as coisas começam a se repetir, né? Se a memória não é perfeita, ok, eu sou o peixinho dourado daquela metáfora de que o aquário do peixinho dourado, digamos que seja desse tamanho, para ele é gigantesco, porque quando ele chega desse lado, ele já esqueceu o que ele viu quando ele estava aqui. Então ele está para lá e para cá, da nossa perspectiva, ele está confinado num espaço ridiculamente pequeno. Para ele é sempre tudo novidade, né? Essa metáfora pode ser expandida para um ser humano, né? Ou para os seres que eu disse que pode existir daqui 5 milhões de anos, que tem a capacidade de acompanhar uma prova matemática que ocupa 500 páginas, né? Eles conseguem fazer isso e fazer o cálculo, entre aspas, de cabeça, né? Nós, além de um certo número de caracteres, de números, de algarismos, a gente tem que anotar no papel, se a gente não consegue fazer a conta, né? Esses seres conseguem fazer contas muito mais complexas de cabeça, sem precisar recorrer a memórias auxiliares, né? Sem precisar recorrer a um caderno, papel ou escrever na areia, né? Mas ainda assim, apenas é um limite mais amplo que tem lá os seus limites. Lá pelas tantas as coisas se repetem, né? Então, para onde quer que a gente olhe, se a gente pensar de maneira mais ampla e flexível, eu acredito que a minha interpretação ela está mais próxima de ser verdadeira do que a interpretação de que a gente morre e aí reencarna sempre evoluindo. Isso faz sentido, né? Mas faz sentido por alguns milhões ou bilhões ou trilhões de anos. Mas depois, se a vida é eterna, o que eu acho que ela não deve ser, ou o sentido dela ser eterna deve ser repensado, começa a perder o sentido, né? Então, será que a gente sempre evolui? Bom, nos últimos 5 bilhões de anos a gente tem evoluído, mas e aí? A expectativa é de que a coisa dure não apenas por mais trilhões de trilhões de trilhões de anos, mas ainda mais e sempre mais um tanto. Então, custa-me acreditar que seja possível uma evolução infinita, né? Da seguinte maneira: o número de coisas que um ser como eu pode experimentar, ela é obviamente limitada, assim como é ainda mais obviamente limitado o número de experiências que um peixinho dourado pode ter num aquário. Só que o peixinho dourado num aquário, ele é uma variação simplificada
de um ser humano no universo conhecido ou de um ser mais desenvolvido que o ser humano, num multiverso capaz de diversas maneiras ter experiências para muito além do que nós consideramos universo observável, né? Então todas essas questões acho que devem ser consideradas com a seguinte advertência: mesmo que haja uma vida após a morte, ainda continuará sendo um mistério ou uma banalidade metafísica questões como Deus existe, continua sendo uma questão de fé. Se Deus existe, não é porque tu morre e vai para o céu cristão lá depois do juízo final, ou vai para o umbral espírita, ou para o nosso lar, ou vai para um planeta de regeneração, ou um planeta feliz, né, da mitologia espírita mais recente, ou se tu vai para o inferno, todas essas possibilidades, elas não vão te provar, elas não vão te dar respostas metafísicas sobre a vida é eterna. Então, sobreviver à morte, ainda que por 1 trilhão de anos, não prova que a vida é eterna. Prova que ela, parece que ela dura 1 trilhão de anos, pelo menos, né? Já durou 1 trilhão de anos. Vamos ver os próximos trilhões de anos se são a mesma coisa, se são repetitivos, se tem coisa, se tem novidade, né? Na versão lá do cristã não tem novidade. Então, até a minha teoria sobre o paraíso é o seguinte: é uma contemplação em êxtase, sem tempo. Então, é eterno no sentido de que é fora do tempo. E o sofrimento seria justamente ficar apegado à experiência temporal. Então, as pessoas ficam no inferno por quanto tempo elas conseguirem, que elas forem criativas o bastante para sofrer lá. Depois de um certo tempo, inclusive, o sofrimento, e na verdade muito rápido, né? Mas digamos que o Deus soberano seja muito criativo, se existe ele deve ser, e ele consiga trazer sofrimentos novos, né? Não é só Rio de Fogo, tem outras coisas, né? Inclusive tem, tem a sedução de que agora vai dar tudo certo, e a pessoa se enche de esperança só para tê-las rompidas depois, né? O inferno pode ser uma sucessão de ilusões, né? Que se confundem com o que nós achamos que é uma vida boa, porque uma vida boa tem momentos bons e ruins e termina em morte, né? Em doença e morte, ou acidente e morte. Então, eu até também costumo brincar que nós temos criatividade o bastante para imaginar diversos infernos, diversas formas ou variações de inferno. É relativamente fácil de imaginar. Mas é quase impossível imaginar um paraíso. A única maneira que eu consigo conceber é, em algum momento, tu entra num estado de êxtase atemporal, nesse sentido eterno, no sentido de fora do tempo. Mas, assim, a experiência de existir sempre experimentando coisas variadas no tempo, ela é sempre um inferno. Um inferno que tem momentos agradáveis, até porque para tu sofrer de novo, tu tem que ter a noção de que tá bom e que agora não tá mais bom. Então, se ficar ruim, muito ruim, por 1 trilhão de anos, deixa de ser ruim. Se estiver muito bom por 1 trilhão de anos, deixa de ser bom. É a minha reflexão que eu acredito que pode sobreviver, inclusive, à morte e a ir para o paraíso ou para o inferno, né? Não, calma, espera. Vamos ver como é que tu acha, como é que tu sente isso pelos próximos trilhões de anos. A própria palavra trilhão de anos é inconcebível para a experiência humana
sendo que a história da humanidade mais ou menos conhecida, de civilizada, tem, sei lá, 10 mil anos lá do Raul, né? Talvez a humanidade mais ou menos com esse formato aqui, já com essa pele, cabelo e tal, talvez tenha uns 200 mil anos. A experiência hominídea, né, tem lá os seus 2 milhões de anos. A experiência mamífera tem lá os seus 60 milhões de anos. A experiência vertebrada e assim por diante, né? E pode ser que essa experiência se prolongue ainda por trilhões de anos, né? Eu não acredito que vai sempre melhorar. Eu não acredito que vai sempre piorar. Pode até se extinguir tudo também. Muito antes de trilhões e trilhões de anos. Mas digamos que sobreviva, né? Não faz muito sentido imaginar que vai ser sempre melhor. Me parece difícil de acreditar que a gente sequer possa experimentar satisfação constante. Não faz sentido. A gente precisa do contraste. A gente precisa da aflição de desejos, vamos dizer assim, nem todos eles realizados, porque se todos os desejos são realizados, isso é meio bobo, meio chato. Claro que pode ser que nos trilhões de anos, um dos problemas seja justamente que todos os medos e todos os desejos serão superados, né? E o que sobra? Sobra a repetição, né? Ainda que seja não trilhão de trilhão, mas quatrilhão de quintilhão de sextilhão de anos, entre aspas, de experiência, em algum momento todas as experiências possíveis serão vividas. É como todos os movimentos possíveis do xadrez, em algum momento todas as combinações de movimentos possíveis são exauríveis, né? Porque é um número finito, ainda que muito grande. Bom, não passou-se nem 1h18, mas eu acredito que eu já estou me repetindo, né? O que é exatamente o ponto. É impossível qualquer experiência muito longa, muito longa, sem que as coisas comecem a se repetir. Claro que aqui eu, sem uma boa criatividade, eu posso conceber um muito longo de trilhões de anos, né? Eu não consigo conceber, na verdade, né? Mas eu consigo verbalizar essa ideia, né? Era isso. Boa tarde. Boa eternidade para todos vocês.